Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e aqui na nossa terceira aula hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de poemas. Como eu disse na aula passada, vamos tentar desenvolver técnicas, formas de como interpretar um poema. Bom, se a gente já começa pela palavra interpretação, a gente tem que ter certeza de uma coisa. Não existe uma verdade absoluta dentro da questão da interpretação na literatura. Literatura trabalha com verdades possíveis, nunca uma absoluta. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer uma determinada leitura de um determinado poema, de uma determinada obra, mas isso não quer dizer necessariamente que outra pessoa vai ter exatamente a mesma leitura que eu. Quem que está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Está certo ou errado. São leituras diferentes, são interpretações diferentes. Como que a gente interpreta um poema? A gente interpreta a partir do nosso conhecimento de mundo. O que a gente conhece do mundo, o que a gente sente, o que esse poema vai gerar na gente, o que ele vai fazer a gente sentir. É assim que a gente faz a leitura de um poema. O poema é extremamente aberto. Cabe lembrar uma coisa, que é importantíssimo. Embora o poema seja aberto, embora hajam interpretações possíveis, interpretações diversas para os poemas, isso não quer dizer que o poema é escancarado. Isso não quer dizer que você pode interpretar qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, esse poema fala sobre o poema e um navio. Você não pode me dizer que você entendeu sobre aviões, porque isso não faz sentido. A única leitura errada dentro de um poema é aquela leitura que não faz sentido nenhum. Se você, por A mais B, lendo o poema, me provar através das palavras que a sua leitura faz sentido, que o poema dá margem para a sua leitura ela é correta. Claro? Por isso que a gente não pode dizer leitura correta ou leitura incorreta, mas é importantíssimo a gente falar sobre leituras possíveis e leituras impossíveis. Leituras que fazem sentido, leituras que têm uma conotação válida dentro do esquema da literatura e leituras que estão completamente fora e aí a gente não pode considerar como uma leitura válida. Claro para vocês? Então, partindo da ideia de interpretação de poema, eu vou falar para vocês uma estratégia que eu particularmente uso muito. E aqui eu vou fazer uma análise de poemas, mas é a minha análise de poemas. É o que eu entendo e o que eu sinto com essas duas escritas, com esses dois poemas. Você pode ter uma outra leitura e gerar uma diferença absurda. E esse é o bacana da arte. Como que as ideias se colocam, como que as reflexões opostas se colocam e como que a gente dialoga com isso, certo? Bom, a técnica básica que eu uso é sempre tentar compreender os vários sentidos que uma mesma palavra tem. Eu busco as palavras-chave dentro do poema, eu sei que essa palavra tem uma significação importante dentro do poema, e a partir disso eu busco os sentidos possíveis que essa palavra pode ter. Com o que ela pode estar se ligando, de que forma essa palavra constitui o sentido do poema como um todo. Bom, vamos ao primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo se chama Um Poema, do Paulo Leminski, um poeta importantíssimo nosso do período marginal, e um poeta marginal, e um poeta grandioso no sentido de que ele trabalhava muito bem com aquela condensação que eu falei para vocês na aula passada. Os poemas dele são curtos, aparentemente simples, mas eles dizem muito com o pouco que eles apresentam. Bacana? Então vamos começar com essa leitura do poema do Paulo Leminski, que por não ter título, a gente pega a primeira frase, a primeira escrita, como o título desse poema. Um poema. Um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema de um navio perdendo a rota. Então a gente já vê que existe umas riminhas aqui, um esquema de rimas, nota e rota, poema e suprema. Bacana, mas isso não é o mais importante no momento. O mais importante é tentar compreender o que esse poema está querendo passar pra gente. Então, um poema que não se entende é digno de nota. Primeiro de tudo, digno de nota? O que é uma coisa digna de nota? O que é uma coisa que a gente toma... Primeiro de tudo, digno de nota. O que é uma nota? É algo que a gente anota para não esquecer mais tarde.
É algo que a gente escreve e que a gente toma pra gente por ser extremamente importante. Então algo que é digno de nota é algo que na sua base, na sua essência, é extremamente importante. É algo que necessita ser guardado em algum lugar, ser registrado em algum lugar para que a gente não esqueça mais tarde. Mas o que o eu lírico, acima do Paulo Leminski, o eu lírico, o eu, aquele que fala no poema, tá falando pra gente aqui? Ele tá dizendo que um poema, e não é qualquer poema, é um poema que não se entende, é digno de nota. Então vamos pensar. O eu lírico está dizendo pra gente que um poema que a gente não entende, é um poema importantíssimo. É um poema que a gente tem que tomar nota, que a gente tem que escrever sobre ele, que a gente tem que guardar ele em algum lugar dentro da gente. Por que isso? Esse é uma primeira colocação que é importante a gente pensar. E olhem como eu estou fazendo essa análise, levantando perguntas. Lembrem, a literatura não é necessariamente uma resposta, mas é acima disso o levantamento de perguntas. Então você tem que sempre ir levantando perguntas para achar respostas possíveis dentro da análise, certo? Vamos para a segunda parte, então. Um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema, então aqui é importante também, não é uma dignidade qualquer. Dignidade é uma coisa de valor, mas é o valor máximo, o valor supremo de um navio perdendo a rota. Bom, um navio ele tem uma rota. Ele tem que sair de um ponto A, claro para vocês, e chegar em um ponto B. Se esse navio tem só esse objetivo e ele se perde, o mínimo que ele é um navio burro. Então, qual a dignidade desse navio? Por que o eu lírico, por que o autor está falando pra gente que esse navio tem uma dignidade suprema, uma dignidade acima de todas as outras, e por que ele está colocando esse navio como um poema? Vamos pensar. Um poema que não se entende é digno de nota. Você precisa pensar, você precisa refletir enquanto sujeito, enquanto ser humano, sobre algo que você entende, que você recebe e já está pleno dentro de você, ou sobre algo que você ainda não compreende? Sobre algo que você precisa esmiuçar dentro de você para conseguir compreender? O que tem mais valor? Algo que você recebe e pronto, ou algo que você luta, que você batalha para compreender, ou que você luta e batalha para ter, para conseguir alcançar? Então, o eu lírico está falando pra gente que um poema que não se entende é digno de nota, um poema que não se entende tem dignidade, porque ele faz com que a gente reflita sobre coisas que a gente até então não sabia. A gente sinta coisas que até então a gente não sentia. O entender aqui está no sentido do sentir também, está no sentido do afeto, no sentido de ser afetado. Um poema que nos afeta, numa maneira que nada antes havia afetado. Por isso que ele é digno de nota. Por isso que mesmo que a gente não entenda, a gente cresce com ele. Porque a gente busca compreender esse poema. O nosso crescimento, a dignidade dele, está no crescimento que ele propicia pra gente. Bacana? Primeira parte. Segunda parte. A dignidade suprema não é qualquer dignidade. É uma dignidade suprema. É uma dignidade que extrapola qualquer outra dignidade. Essa dignidade suprema de um navio que perde a rota. Vamos pensar. Como já havia dito, um navio que perde a rota é um navio burro. É um navio que a única função que ele tinha, ele não realiza. Então, qual que é a dignidade suprema disso? Por que ele possui essa dignidade? Vamos pensar assim. Existe um navio que deveria ir de A a B. No momento em que esse navio perde essa rota, no momento em que ele quebra com essa rota, ele nega alcançar essa rota, ele teve a maturidade de se fechar para um destino certo. O destino, a certeza dele foi perdida. Mas em contrapartida, o que se abre para ele? Todo o resto do mundo. Todo o resto do mundo pode ser o destino desse navio que se perde. A dignidade dele está em ele saber dizer não para uma coisa pré-estabelecida, para uma coisa que ele já conhecia,
para uma coisa que ele já estava cansado de sentir, já estava cansado de saber, e soube se atirar em um mar onde ele não conhecia nada, mas que vai propiciar para ele o crescimento, que vai propiciar para ele novas sensações, novas experiências, novas reflexões, um novo conhecimento de mundo. Então, um poema que perde a rota, um poema que extrapola o sentido comum do poema, um poema que não se satisfaz, um poema que não se entende, né? um poema que tem um valor estético, um valor artístico real, ele transcende essa rota. Porque a rota para ele não é uma coisa interessante. A rota é uma prisão. Quando ele quebra com a rota, mesmo que muitos chamem ele de burro, ele na verdade está tendo a maturidade de se abrir para todo o resto do mundo. E é com todo esse resto do mundo que ele cresce. Nessa rota, ele estagna. Nessa rota, ele não tem o porquê, ele não tem porquê crescer. Se aquilo já está definido e se aquilo já é uma certeza, não existe o porquê buscar coisas novas. Quando você se lança em um mar de incertezas, a única certeza que você tem é que você vai crescer com isso. Então essa é uma interpretação possível desse poema do Paulo Leminski, que coloca pra gente o poema como um navio que tem a dignidade ao se perder. E a gente pode transpor isso para nós mesmos. A nossa questão, nosso sentido quando pensamos minha vida está tranquila, eu estou aqui super confortável, eu tenho a certeza da minha rota de ida e volta todos os dias, sem problema. Mas a sua dignidade está nessa retidão ou está nesse crescimento, nessa expansão, nesse mundo que se torna o seu destino? Então essa é uma interpretação possível desse poema. É a única? Obviamente que não. Essa é uma interpretação que eu faço com aquilo que eu trago como carga, que é aquilo que eu trago como conhecimento de mundo, que é aquilo que eu trago como minha bagagem. Mas você, querido estudante, com a sua bagagem, com a sua vivência, com as coisas que você vive, com as coisas que você passa, pode ter uma leitura completamente diferente. E isso é o mais importante. Essa abertura, lembrem, abertura, não escancaramento. Essa abertura que a literatura dá pra gente. Vejam que dentro da minha interpretação, em nenhum momento eu fujo daquilo que o texto me propõe. Tudo isso que eu interpretei, o texto me propôs. O texto me permite interpretar isso. Mas foi isso que o Leminski quis dizer? Eu não sei, não me interessa. Porque a partir do momento que esse texto é veiculado, a partir do momento que ele sai da mão do seu escritor, o escritor não tem mais poder nenhum sobre ele. Quem tem o poder somos nós, leitores, é aquilo que a gente interpreta sobre ele. Não me interessa o que o leitor quis dizer, me interessa o que o poema pode dizer. Essa é a grande questão. Não é a verdade exata, não é o absoluto, mas sim a possibilidade. A literatura é sempre um jogo de possibilidades. Bacana? Bom, vamos dar uma olhada nesse outro poema. Também do Paulo Leminski, no mesmo esqueminha do poema do navio, mas aqui ele trabalha um pouquinho mais com uma ideia reflexiva. Você consegue ver que nos dois poemas existe essa ideia reflexiva. Então, como eu já havia dito, o poema, a literatura ou a arte, ela não trabalha só com o sinestésico. Ela trabalha com o racional também. É uma comunhão entre esses dois extremos que se coloca para interpretar e, acima de interpretar, sentir um poema. O poema que ele é só interpretado sem a carga sinestésica, sem a carga sensorial dele, é um poema perdido. Assim como um poema que muitas vezes sugere a reflexão, que ele necessita da reflexão mais racional e você fica só na base do sinestésico, também é um poema que não atinge seu objetivo. O poema, ele tem essa necessidade, ele pede, ele clama pelos dois. Certo? Vamos para esse poema aqui. Mais uma vez, o poema não tem título, então o Leminski, a gente pega a primeira estrofe o primeiro verso como poema, como o título, certo? Quem nasce com coração? Coração tem que ser feito, já tem uma porção me infernizando o peito. Com isso, ninguém nasce, coração é coisa rara, coisa que a gente acha e é melhor encher a cara. Então, o eu lírico coloca pra gente esse problema em ter um coração. Ele não quer que ninguém... Ele torce para que ninguém nasça com um coração até. Porque ele fala que o coração inferniza o peito. Ele fala que o coração não é uma coisa que tá com a gente, é uma coisa que precisa ser construída. O que isso pode querer dizer? O que pode querer dizer que um coração precisa ser construído?
Obviamente o coração aqui não está sendo colocado como o órgão que bobeia sangue para o corpo inteiro. O coração aqui está no sentido figurado. Que sentido figurado é esse? Quem nasce com coração? Alguém nasce com coração ou todos nós temos que fazer o coração? Todas as pessoas fazem o coração ou algumas passam a vida inteira sem nem saber como se produz um coração? Esse poeta já coloca pra gente que ele não fez só um coração, ele fez vários. A vida dele é repleta de corações. Ele produziu corações ao longo da vida. E que esses corações, ao contrário do que se pensa à primeira vista, que é uma coisa boa, esses corações infernizam o peito dele. Mas você vê que em nenhum momento ele diz que ele preferia não ter feito esses corações. Ele diz que às vezes é melhor encher a cara do que produzir corações. É uma coisa muito mais prazerosa. Mas o que o coração pode propiciar pra gente? O coração nesse sentido, no sentido do Paulo Leminski. O que pode significar coração? E segunda parte. Com isso ninguém nasce, coração é coisa rara. Então ele já coloca pra gente, não são todos que conseguem produzir o coração dentro de si. O coração é uma coisa rara, é uma coisa produzida por poucos. Por quê? Exatamente porque ele inferniza o peito. Ele é uma coisa que mais dói do que dá prazer. Mas em termos quantitativos. Ele dói mais vezes do que ele te dá alegrias. Mas em termos qualitativos, para ele não querer se desfazer do dele, será que não é o contrário? Será que uma felicidade desse coração que o Leminski coloca pra gente não vale todas as dores que o inferno no peito gera? São questões, eu estou postulando para vocês. Vejam que eu não estou dando nenhuma resposta. Aqui eu vou fazendo análise junto com vocês. Aqui eu estou levantando questões para que vocês, enquanto leitores, respondam pra gente, certo? Para que vocês interpretem, para que vocês sintam, para que vocês reflitam sobre essas questões que eu estou colocando para vocês. Existe só uma resposta certa para cada pergunta que eu estou colocando? Óbvio que não. É a interpretação aberta, certo? Não escancarada, aberta, dentro das possibilidades. Coisa que a gente acha. O coração é uma coisa rara e é uma coisa que muitas vezes a gente pode achar. Achar em quem? Achar como? Onde que a gente acha um coração? Como é que a gente acha um coração se aqui em cima ele falou que tem que ser feito? Qual a relação do achar e ser feito? E por fim ele fala pra gente, é uma coisa que a gente acha, uma coisa que tem que ser feita, dá muito trabalho, então é melhor encher a cara. A maioria das pessoas prefere encher a cara. Mas ele, poeta, a pessoa sensível com o mundo, uma pessoa que pensa o mundo, que reflete o mundo, ele preferiu encher a cara ou ele preferiu produzir os corações? Bom, eu vou deixar esse poema aqui como uma proposta para vocês. O que eu espero que vocês façam? Vejam que eu levantei questões. Aqui eu fiz uma interpretação com vocês, para vocês. Aqui eu estou levantando perguntas. Façam uma análise desse poema. Vejam até onde vocês conseguem chegar no poema. Lembram que eu falei na aula passada sobre o poço, que é a literatura, a condensação, que é a literatura? Vê até onde chega o seu poço. Se ele para aqui, se ele para aqui, ou se ele é um poço realmente sem fundo. O fundo dele é nebular, é uma neblina e ele vai mais profundo ainda. Coloca pra gente, deixa aqui nos comentários, vamos ver, vamos fazendo essas análises conjuntas junto com as outras pessoas, vamos ver como é que isso daqui sai. Tranquilo? A aula que vem a gente vai começar com a história da literatura em si. Como que a literatura começa, aonde ela começa, de que forma ela começa, e a gente vai lá para as antiguidades. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui das análises de poemas, espero que tenha dado uma ajuda para vocês quando vocês forem interpretar poema. Lembrem que isso daqui não é uma formulinha que vocês vão conseguir jogar em todos os poemas e todos os poemas vão ser interpretados ou lidos dessa maneira. O poema, assim como uma academia, assim como qualquer exercício, ele precisa ser treinado. Você não entra na academia hoje e sai amanhã como Léo Stronda. Obviamente você não entra hoje, você não começa a ler um poema hoje e amanhã já consegue interpretar todas as coisas do mundo de maneira incrível. É um treino. Então, vou deixar esse poema aqui para que vocês treinem, para que a gente treine junto, para que a gente bata um papo, converse um pouco e agradeço muito a atenção de vocês, espero de verdade que tenha ajudado, espero que vocês continuem treinando, espero que vocês estejam gostando da literatura, de como que a gente entende esse mundo através da literatura e até a próxima. Tchau, tchau.